2002. 2002. 2002. Como foi, onde e qual sua formação acadêmica? O que o professor pode nos relatar como seu grande incentivo para desenvolver a sua profissão, sua experiência profissional e atuação como professor? O que ele incentivou a fazer o curso de História, no caso? A minha graduação foi na FAPA. Naquela época não tinha modalidade não presencial, né? Então, mas eu trabalhava em fábrica e de noite ia para a faculdade. Perfeito. E o que levou o senhor a querer se formar como professor? Então, na verdade, eu comecei o curso porque gostava de história e tal. E aí foi quando vi. Montou-se o quebra-cabeça. Perfeito. Perfeito. Aí, como professor, definiria sua estratégia educacional, uso de tecnologias, recursos inovadores. Bom, então, o uso de recursos, estratégias, metodologias e isso nunca foi novidade na educação pública no estado sempre teve isso, a gente utilizava os recursos da época, videocassete, retroprojetor e agora utiliza outras ferramentas e tal, mas isso sempre foi presente em boa parte dos educadores e tal. Com licença. Pois é. De metodologia, a mesma coisa. Sempre se buscou ter aula participativa, ter aulas. Eu acho que isso que sempre norteou. Ótimo. 4. Referente às metodologias de ensino e recursos tecnológicos atuais, uso de aparelhos, celulares, sala de aula. Bom, pegar mais sobre o uso de celulares. O problema do uso do celular não é o celular. Respostas rápidas, a incapacidade de refletir, de raciocinar, de paciência, de ver as coisas. Concordo plenamente. Então acaba, sem falar do ponto de vista de que para qualquer coisa eles precisam consultar ali o chat GPT, etc. Meio que fez um resumo do ensino para a gurizada poder, né, os nossos, não tem mais aquela pesquisa nos livros, né, como era a nossa forma. Isso, mas o problema maior é não ter a elaboração. Sim. Não tem elaboração. Então, sem elaboração, tu não aprende. Tu não é um problema de aprender os fatos e as datas históricas. É o problema de não conseguir construir coisas que possam fazer tu tomar posição sobre qualquer coisa. Perfeito. Assim eles vão, enfim, mais um na boiada, né? Porque eles não vão ter expressão de pensamento. Exatamente o que eu estava pensando agora quando o senhor estava explicando. Quais desafios de conquista marcam o desenvolvimento como professor? São vários, né? Desde uma pressão social bastante grande, de que a educação salva o mundo, mas ninguém salva a educação. E, bom, daí decorrem várias coisas, baixos salários, violência, enfim, toda... A sexta, né? Referente à educação inclusiva. A inclusão, ela tem um grande ganho em si só, que é a socialização das pessoas. Entretanto, nós vamos combinar, é só isso. Verdade. É só isso. Não há nenhuma política, que visa a efetiva autonomia, mesmo dos... Tem alguns que, de fato, vão precisar sempre, de acordo com o seu grau de educação especial, no caso, né? Precisa... Que a tendência é a privatização do ensino. Há um processo que... Mas isso corresponde a um modelo de
socioeconômico que nós temos. Regional, né? Coloca 30% da população desempregada permanente, para que eu vou educar essas pessoas? Não vão ser absorvidos pelo... Pois é. Sobre o bullying. Não, olha só. Eu acho que o problema de não adianta, isso empurra demais para a escola. Acho que a escola tem que coibir, tem que fazer, mas esse bullying é legitimado socialmente. Sim. Do ponto de vista de que a gente vê uma sociedade em que o feminicídio dispara, em que... a gente está falando disso, a gente está falando o que é o bullying? É pegar algum elemento de fragilidade de alguém e tu apertar isso, tá? E é exatamente como se relacionam todos os elementos de opressão dentro da sociedade. Uma sociedade que é conivente com isso, porque formalmente se diz contrário, mas os crimes de ódio só crescem no Brasil. Perfeita colocação, professor. Ele está dentro da carreira do professor com a visão sobre a responsabilidade na sala de aula. Então, olha a importância dessa pergunta, né? Eu acho que a importância do professor é central, é fundamental. Pois não, cara. Mas era importante também que houvesse estruturas de suporte mais adequadas, né? Não só de diminuição da sobrecarga, por exemplo, um grande suporte para melhorar o controle, o domínio, etc., é tu ter uma boa preparação. Para ter uma boa preparação, precisa ter tempo. E o futuro da educação no país... Então, eu acho que é preciso resgatar a autonomia, resgatar a independência, resgatar... Quando eu comecei a lecionar, nós definíamos o currículo, definíamos a jornada de quanto a carga horária de cada disciplina, tudo mais. As escolas tinham plena autonomia. Bom, estranhamente, Rio Grande do Sul era o primeiro lugar na educação do país. Estranhamente, do ponto de vista irônico, sim, né? Porque, na verdade, é isso. Na medida que tu tem uma autonomia que as escolas conseguirem, conforme a sua comunidade, conforme as suas realidades, conforme estabelecer as suas... Tu progride, tu avança e tal. Essa coisa de cima para baixo, que é estabelecida, cada vez mais vai afastar, padronização. Bom, por exemplo, hoje nós não temos currículo História do Rio Grande do Sul. É um absurdo, né? Porque não importa Sim. E seria interessante se cada estado valorizasse um pouquinho do seu registro. Né? Mas é aquela coisa de não conseguir, daí tu não fala com o link da sua realidade. Né? Concordo. A 10ª, para finalizar, quais as perspectivas profissional da educação? Vai ter que ter muita luta, muita batalha e tal, porque é uma perspectiva de bastante... não só do ponto de vista da carreira em si, da profissão em si, mas como também das relações de trabalho, das relações mas como o próprio respeito à atividade em si. Sim. Então, se a gente não recoloca... Obrigado. Muito obrigado pela atenção e parabéns pela sua capacidade e eficiência como professor. Fiz todo o meu estágio como professor, parabenizando sempre nota 1000. Obrigado. Eu queria agradecer. Espero aí na sala dos professores. Amém.